É isso aí, meus amigos que acompanham aí o canal, os amigos damistas de todo o Brasil que nos acompanham. Hoje nós vamos trazer aqui uma nova abertura e um golpe muito típico desta abertura para conhecimentos dos novos iniciantes aí nas teorias do jogo de damas. Vamos começar com um lance típico aqui, C3, D4, D6, C5, B2, C3. E aqui o lance FC, G5. Segundo lance, chamando já o jogo para a abertura que nós vamos apresentar aqui após C3, B4, B6, A5, trazendo aí o jogo para a abertura Alma, muito conhecida nos círculos teóricos de jogo de damas. Partida muito interessante de se jogar, porque é uma abertura muito tática de jogo, né? Duas ideias bem distintas e propícias para cada linha e para cada condutor. Nós estamos falando isso porque após esse lance, A7, B6, captura normal para igualar o número de peças. E aí após BA5, nós temos a clara ideia do jogo da abertura Alma, que representa aqui pela ocupação do centro do tabuleiro por parte das brancas, ao passo que as pretas tentam manter o controle deste centro, embora esteja ocupado pelas brancas. As pretas vão jogar na estratégia de cerco e de controle do centro. Muito típico aqui a posição apresentada. E aqui nós vamos trazer uma linha de jogo muito interessante. G3, F4 acaba sendo um lance bem normal. E aqui GH4. É interessante aqui já o amigo que está começando a veredar pelas teorias, na ânsia de administrar com correção os lances nas suas ordens, as pretas aqui elas vão jogar administrando o centro ocupado pelas brancas, como eu falei, jogando ali, administrando aqueles lances. Mas olha que interessante, e está muito bem claro até para os amigos, este lance ele vai acontecer numa dada situação, mas aqui totalmente fora de ordem, porque vão tomar esse golpe aqui simples de 3 peças por 4. Ganho de material com as pretas todas isoladas lá atrás. Jogo até relativamente fácil de ser administrado. Então esse lance aqui ele vai acontecer, mas não nessa ocasião. Vamos jogar aqui G3, H4. E aqui desenvolvimento da peça do carreirão normal para as brancas aqui, A1, B2. E aqui sim as pretas jogam B8, B8, A7, para manter o controle da ocupação dessa casa C5, embora não ocupada pelas brancas no momento, mas está sob certa tensão e controle das brancas. Então as pretas aqui, está bem nítido que as pretas elas estão deslocadas pelas bordas, tanto da esquerda quanto da direita, e as brancas mais centralizadas aqui, ocupando o centro do tabuleiro. Então este lance é mais um lance das pretas com a eminência de evitar essa ocupação, né? Evitar esse domínio completo aqui para tentar neutralizar essas duas peças, como está acontecendo aqui com a peça de F4, neutralizando aqui as duas das pretas. Então as brancas jogam este lance aqui no propósito de evitar essa ocupação. Aqui, caso as brancas optem de forma precipitada por essa ocupação, acreditando que este lance aqui, que colocaria em risco a captura dessa pedra, não surtiria o efeito decorrente desse lance aqui, seria leve engano por parte das brancas
montar essa estratégia de jogo para ocupar a casa de C5. Vejamos que as pretas executam um ganho muito bonito, executando a dama aqui e não atacando essa peça. Caso aqui nesta posição as brancas optem aqui em ocupar de forma precipitada C5, uma manobra típica desta abertura, sacrifício de H6, e aqui executam a troca, fazendo o deslocamento da casa F8, tomando de F8 para D6, e aqui as brancas tomam coroando em F8, ao passo que as pretas executam seu lance D6, C5, chamando a dama para B4, e aí capturando duas aqui, caindo em A1, executando uma dama para administrar essas 5 peças das brancas aqui, ao passo que uma tem 2 de defesa lá, jogo ganho tranquilo para as pretas, oriundo de uma precipitação das brancas. Então a gente vai retomar aqui os lances iniciais da abertura, convidando um amigo aí que, se estiver gostando do vídeo, curtir lá o vídeo, dar o like, trazer o seu comentário, a sua opinião e compartilhar, né? Se inscrever no canal caso não seja inscrito, para ajudar na divulgação do esporte intelectual que é o jogo de damas. Estamos aqui reproduzindo os lances iniciais. Após B6 a 5, captura lá duas peças, tomada e tomada, e aí ataque por B2 para recuperar a peça, joga as pretas, caracterizando a abertura alma. E aí GF4, como nós estávamos, A1. Então aqui B8 a 7, né? Acabamos de ver que essa ocupação precipitada aqui, ela leva as brancas à derrota. Então as brancas optam em jogar E1, D2 para manter essa pressão aqui e evitar, por exemplo, este lance aqui. Este lance sucumbiria toda a estratégia das brancas, das pretas, porque após essa troca se consolida a ocupação fortificada do centro, tanto do lado direito das brancas como do lado esquerdo, a ocupação das casas fortes. Então aí as pretas têm que evitar isso e manter uma manobra vista ao controle desse centro, embora, como eu já disse, ocupado pelas brancas. Então aqui as pretas vão executar um lance muito sutil do ponto de vista combinativo, mas ele tem uma dupla função, tanto manter o controle e a distância da casa C5, como armando um contragolpe muito interessante, que a gente vai ver em seguida. D8, C7, agora sim o lance D8, C7 é executado no seu momento certo, no seu momento preciso. Qual é a estratégia desse lance? D8, C7 é chamar essa peça aqui e aguardar o desenvolvimento desta peça, porque esta peça em B2, ela está servindo de defesa para uma possível ocupação aqui em C5. Numa posterior ataque, ela está apta aqui à defesa. E aí ela se deslocando para C3, essa defesa não mais existe. Então o que as pretas querem com este lance é este desenvolvimento aqui. E ao executar este desenvolvimento, atendendo ao chamado das pretas, as brancas eliminam a defesa que teria com a possível troca aqui em C5. Então aqui sim as pretas jogam E7 e D6, porque as brancas estão proibidas a executar esta troca, porque saiu a defesa, né? E caso haja essa troca, aqui ó, arma-se o ataque, e no momento em que as brancas tentarem executar a sua defesa, troca de recomposição, e aí não tem mais salvação para a peça de C5 que foi deslocada, porque a defesa dela foi deslocada para C3. É muito interessante e muito sutil esse tipo de troca. Então aqui, por desconhecimento, aqui
Ao jogarem este lance, as brancas perdem a peça se fizer essa troca. Então, as brancas podem aqui partir para uma estratégia combinativa para tentar ganhar uma posição no meio do jogo. Aqui se tem uma troca muito interessante, muito praticada em outras posições, que é uma troca de 3x3 aqui nesse formato de jogo aqui, com a eminência de trazer esta peça para C5, para exercer uma pressão aqui em cima desse aglomerado de peças pretas, forçando ou ameaçando uma troca aqui. Mas esta combinação que nós vamos apresentar, ela acaba sendo infrutífera, e é aí onde entra a importância do lance D8, C7, tanto para servir de base para a defesa, como para um contragolpe que as pretas podem executar caso as brancas forcem essa manobra desatenta ao que vem posterior. Olha só essa aqui, sacrifica essa peça e executa esta troca aqui. E aí captura normal, as brancas tomam lá e as pretas tomam. E aí as brancas capturam duas na iminência de executar essa troca aqui, exercendo uma pressão em cima dessas peças atrasadas. Mas aí é onde está o grande segredo, porque um ataque simples aqui não tem como fazer uma defesa, e ao passo que as brancas colocam este peão aqui, acreditando só ver este ataque, as pretas executam isso aqui. Duas peças, e aí a importância do lance deslocado aqui, para as brancas tomarem duas e as pretas tomarem três aqui, caindo em C1, executando um belíssimo contragolpe, ganhando o jogo de forma muito bonita, muito técnica e precisa, dando os lances certinhos, executando uma manobra muito bela de contra-ataque. É isto aí, abertura à alma. Espero que os amigos tenham gostado, e como sempre, se gostar lá, curte, comenta, interage com a gente aqui, que a nossa proposta é divulgar o jogo de damas. Um forte abraço a todos aí e até a próxima.